Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Góes e hoje eu vou falar sobre depressão. Bem, é um assunto um tanto quanto polêmico, tendo em vista o que a sociedade muitas vezes interpreta quando falamos deste tema, né? Depressão. Muitos podem dizer e achar que é frescura, que é falta de Deus, que é falta do que fazer. Entretanto, não é bem assim que acontece. Bem, a minha experiência ocorreu inicialmente quando eu tinha 3 anos de idade. Sim, eu tive depressão infantil. É fato que a depressão ela pode se desenvolver, né, se desencadear a partir de algum trauma. E eu acredito que esse foi o motivo pelo qual desenvolvi esta doença. Pois quando eu tinha 3 anos de idade, eu perdi o meu pai adotivo. E isto foi um trauma muito grande para mim. Mas eu gostaria de trazer alguns relatos aqui neste vídeo para vocês sobre a minha experiência mesmo de vida, com algumas circunstâncias que eu acredito também ter influenciado. Bem, quando a minha mãe ela estava gestante de mim, grávida de mim, ela sofreu violência doméstica durante vários meses. E quando eu nasci, ela teve uma espécie de urticária e pelos 3 primeiros dias nós não nos contactamos. Então eu fiquei 3 dias no berçário, tendo contato apenas com a minha tia e os médicos e enfermeiros do hospital. E aí quando finalmente pudemos ir para casa, né, que ela ficou boa e enfim podemos nos encontrar, 5 dias depois, uma pessoa, um homem, arrombou na porta da nossa casa, que era pequena, e com aquele forte barulho, eu estava no quarto ao lado da porta, eu acabei desmaiando. Sim, eu tinha 5 dias de nascida. E a minha tia, que tomava conta de nós, relata que me tirou do berço, eu estava desmaiada, toda gelada e roxa. E aí ela tentou de todas as formas com que eu voltasse, né, que eu reagisse, mas sem sucesso. E aí ela teve a ideia de me colocar debaixo do chuveiro com água fria para eu poder reagir. E como eu só tinha 5 dias de nascida, aquele choque, né, me fez de fato reagir. Eu acordei do desmaio, mas causou um trauma que após isso eu comecei a ter crises com febre altíssima, roxa, ficava com os dedinhos roxos e a boca roxa. E até os 11 meses de nascida, nenhum médico conseguia identificar alguma doença biológica. Mas específico questionou a minha mãe se eu havia passado por algum tipo de trauma. E aí ela relatou os traumas na gestação, em que ela sofreu a violência doméstica, e também esse susto que eu tomei aos 5 dias de nascida, junto com o banho de água fria no chuveiro. E aí ele relatou, né, que se tratava de uma síndrome traumática por conta desses episódios. Então, a minha mãe se mudou, né, de cidade para poder cuidar melhor de mim. E eu fui melhorando. Entretanto, quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai adotivo, ele me raptou com o objetivo, talvez de, enfim, não sei. Mas a minha mãe relata, né, que a polícia me tomou, né, das mãos deste homem, que inclusive eu gostaria de ressaltar que eu não tenho nenhuma mágoa dele. Eu sou grata por ele ter me dado um nome, né, já que ele me registrou como filha, mas ele fez algumas coisas que de fato me causaram, assim como também a minha mãe,
que me causaram mal, né? Mas ele já está perdoado, inclusive em outro plano neste momento, né? Que foi justamente por conta da sua morte, que aos 3 anos de idade eu tive o primeiro episódio de depressão. E aí com 2 anos ocorreu esse rapto, né? Esse trauma, porque a minha mãe também debilitada, que na época ela estava doente, não soube lidar muito bem com o fato, né? E acabou causando todo um trauma com isto. E aí quando ele faleceu e eu tinha 3 anos, eu acordava à noite assustada, pedindo a minha mãe para ir para o céu, porque eu gostaria de ver meu pai, né? Que eu queria ver meu pai. E isso perdurou até os 6 anos de idade. Eu acordava à noite, não dormia, ficava chorosa. Então todo aquele episódio mesmo de depressão, até os 6 anos de idade, quando então eu conheci o meu pai biológico. Mas aí ocorreu outra espécie de luta, né, de obstáculo, porque eu não pude ter muito acesso ao meu pai biológico. E aí eu cresci dessa forma, uma criança questionadora, difícil, chorosa. E as pessoas, elas não entendiam muito. Elas diziam que eu era mimada, dengosa, preguiçosa. Elas não entendiam como uma doença. E aí eu fui crescendo e me tornando cada vez mais deprimida. Passei pela puberdade, adolescência, uma pessoa muito deprimida. Até que aos 19 anos eu decidi que procuraria um médico psiquiatra, e foi o que eu fiz. E aí então, de fato, eu recebi aquele diagnóstico, né, e comecei a tomar os medicamentos. Mas os medicamentos, eles não faziam efeito da forma que eu esperava. E então eu entrei na fase adulta ainda com os sintomas da depressão. E hoje, né, já estudando essa doença, inclusive eu tenho um livro que aborda sobre isso, Depressão e Universidade na Modernidade Líquida, eu entendo que se trata de depressão refratária, que é aquela que mesmo o paciente tomando as medicações de forma correta, ocorrem os sintomas novamente, né, de forma refratária mesmo. Enfim, eu entrei na fase adulta e vieram outros desafios, pois eu tive que estudar, fazer a universidade. Então foi sempre muito desafiador ter que conviver com pessoas diferentes, que não entendiam o meu jeito, que sempre julgavam, que de alguma forma agiam com assédio moral, enfim, por conta de todo o processo que a depressão mesmo causa. Ainda que você não diga que tem depressão, no geral as pessoas, elas percebem, porque ele vem muito isolada, chorosa. Então teve uma época da minha vida que eu chorava todos os dias. E as pessoas realmente, elas não entendiam. E eu trabalhava com o público, porque durante o meu percurso universitário eu vendia doces na faculdade, na rua, nos pontos de ônibus. Então, por vezes, eu tinha algumas crises de choro de forma involuntária. E aí eu conheci alguns psiquiatras, alguns psicólogos que me ajudaram, não é, durante esse percurso, e eu fui melhorando. Mas eu gostaria aqui de trazer para vocês, né, a minha experiência com o que de fato me ajudou a vencer a depressão, que foi, primeiro, né, acima de tudo, a minha conexão com o Criador, com o Universo, com Deus. Não importa a forma que você chame, entenda essa energia, né, do cosmos. O que importa é que você sinta, né, algo diferente mesmo, que nos completa. E foi essa conexão que me fortaleceu. E eu tive um encontro comigo mesma
através também da escrita. Aos 26 anos, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, Caderninho e Outros Contos. E ali eu pude colocar no papel todos os traumas, dores, através da poesia. Então eu costumo dizer que eu transformei dores em poesia. E eu fui melhorando cada vez mais. Eu utilizei a escrita como terapia. E hoje eu entendo, né, que esta prática ela é cientificamente comprovada através de estudos sérios no mundo inteiro, que a escrita ela tem essa capacidade terapêutica e a arte também como um todo. E foi assim que eu comecei a me conhecer melhor e a compreender que todo o processo que eu vivenciei durante a minha vida inteira me fizeram mais forte, me fizeram uma mulher capaz de ajudar outras mulheres, outras pessoas. E aí em 2017 eu comecei o meu percurso na escrita criativa. Em 2018 eu lancei o meu primeiro livro, em 2019 eu lancei o meu segundo livro, em 2020 eu lancei 3 livros. E paralelamente a isso, eu decidi, né, trabalhar como professora. E isso foi a melhor escolha da minha vida, porque ensinar me torna melhor a cada dia, dia após dia. Então, sobre toda essa experiência que eu estou aqui contando para vocês, o que eu posso aconselhar humildemente é que, se porventura você está passando por algum tipo de patologia mental, seja depressão, ansiedade ou outro tipo de transtorno, encontre uma forma de canalizar as suas dores, seja através da arte, da escrita, da costura, independentemente. O importante é que você se encontre em algo e transforme as suas angústias em algo benéfico para você mesma e, sobretudo, para o outro. Porque quando nós ajudamos o outro, estamos fazendo o que de fato viemos fazer aqui nessa terra, que é amar, né? Amar primeiro a nós, segundo ao próximo, como a nós mesmos. E esse amor, ele sobressai, ele é acima de todas as coisas, porque a nossa verdadeira essência é o amor, a essência do nosso Pai Celestial, a essência do nosso Criador que está em nós. Então, é assim que eu venço a depressão. E também com a ajuda dos profissionais, né, que são capacitados para isso, como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que em conjunto conseguem, né, ter resultados satisfatórios. E também, meus amores, se vocês podem contar com a família de vocês, com um primo, um irmão, a mãe, o pai, não importa. Contem. Se vocês não podem, contem com amigos, façam redes de amigos, porque isso também ajuda muito. Eu sou extremamente grata a todas as pessoas que entraram e aquelas também que saíram da minha vida, que de alguma forma me ajudaram a vencer a depressão. E o que eu posso garantir para vocês é que a vitória, ela sempre vem. Pode não ser da forma que nós imaginamos, que nós queremos, mas ela vem. E outra prática que me ajudou muito foi justamente isso, agradecer, independentemente do que aconteça. Ser grato, ser grata. É isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma, contando um pouquinho aqui da minha história para vocês, certo? Um beijo e até a próxima.